Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mile High Brasil e dessa vez o News. O Mile High Brasil News, para quem não conhece, para quem for novo ou nova no nosso canal, é o compilado semanal de tudo o que aconteceu de mais importante no Denver Broncos. Só antes de começar, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Também deixe um like, que ajuda bastante. E também deixe um comentário, que tudo isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Também visite as redes sociais do Mile High Brasil, aqui mesmo no YouTube, tem Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. E aqui tanto o link quanto o nosso QR Code e nosso Apoia-se. Então, se você quiser e puder apoiar o nosso projeto aqui, vai ajudar bastante, beleza? Vamos começar, que teve muita coisa nessa semana aí do Denver Broncos. Começando no dia 5, o DeMarcus Ware, né, nosso ex-jogador, recebeu lá o Hall of Fame, né? Ele foi indicado e foi oficializado. E aí o Broncos até postou essa arte aqui dele com o nosso troféu, né? Que ele foi campeão. Ele falou que o Broncos Country, né? A torcida mudaram a vida dele. A gente também teve lá o Greg Penner, um dos donos, né? Nosso CEO. Ele foi lá em Kenton. E só pra gente ver, né? O Broncos nas últimas 3 temporadas com vitória, que foi 14, 15 e 16, o DeMarcus Ware estava em todas elas, né? Ainda falando sobre o DeMarcus Ware, aqui ele com o busto dele, né? E o Peyton Manning, que estava lá, o Peyton falou que o impacto dele foi imediato no time, foi uma honra e um privilégio jogar com ele e principalmente chamar ele de amigo agora. Nosso também ex-jogador Von Miller também foi ao evento e falou que deve muito ao DeMarcus Ware pela carreira que ele teve. E assim que ele chegou em Denver, foi uma mudança pro Von Miller. É muito legal ver o DeMarcus Ware ser um Hall of Famer agora, né? Ainda mais que a gente viu vários jogadores indo lá, o Von Miller, o Peyton Manning. E foi muito legal também que o DeMarcus Ware separou 3 espaços lá para ex-companheiros que já faleceram, né? Entre eles o ex-running back dos Broncos, o Ronnie Hillman, e o nosso ex-wide receiver, Demario Thomas. Foi muito legal isso. Ainda no dia 5, a gente teve aí uma coletiva da Mari Metz, né, no 10º dia de camp. Ele disse que ele está pronto para jogar, né? Está pronto para jogar, ainda mais porque ele deve receber muitos passes na direção dele, porque ele joga do lado oposto do Pat Surtain, né? Então, muitas vezes, os QBs adversários vão evitar lançar onde está o Surtain. E aí vai sobrar, ele vai ser bem exigido, né, o Mets. Mas em si ele falou, foi meio que só isso mesmo de relevante. E algumas outras coisas interessantes, né? A gente teve aí um jogador de interior de linha ofensiva, Yazir Duran, que tinha assinado com a gente. Ele acabou sendo dispensado ali com uma lesão. E para a vaga dele veio o defensive lineman Forrest Merrill, que jogou 4 jogos com os Chargers em 2021. O Zach Stevens trouxe aqui também, né, que de acordo com o Pro Football Talk, os Broncos eram dos times interessados no Josh Jacobs, o running back dos Raiders, se ele ficasse disponível no mercado. Um outro time citado também foi os Chiefs, né? Então tomara que ele não vá para lá. Mas acho difícil dele vir para Denver. Se ele sair dos Raiders, é óbvio, né? E aqui o Drew Sanders, né? Ele ganhou um presente aí do Sean Payton pela entrevista mais entediante dos rookies no minicamp, né? Ainda no dia 5, fechando, teve uma coletiva aí do Sean Payton.
A gente vai ver que ele vai falar bastante durante esse vídeo, né? Ele deu umas 3 ou 4 coletivas. Essa foi a primeira, que foi no dia 10 do camp. Ele disse que está preparando o time muito para futebol, para situações de futebol ocasionais, né? Situacionais. E aí o Zach Stevens trouxe aqui, né? Que algumas que o time está treinando aconteceram uma ou três, poucas vezes em 4 anos, né? Aconteceram tipo uma vez em 3 ou 4 anos, são coisas muito raras. Mas ele quer deixar o time preparado. O Sean Payton, uma coisa que ele já vinha falando nas semanas anteriores, mais uma vez ele falou, né, sobre as faltas pré-snaps e falou que tem que melhorar. Sobre o Drew Sanders, ele falou que você vê a fisicalidade dele e a velocidade do Sanders. Sobre o Wilson, né, o Russell Wilson fez um TD, lançou um touchdown lá que foi muito bonito. Até saiu o vídeo nas redes sociais aí. Ele encorajou ele, né, e mais uma vez citou as penalidades, né, que é uma coisa que ainda incomoda ele, né. E realmente a gente viu ano passado que foi uma coisa que atrapalhou bastante nossos jogos do ano passado, né. Desculpa. O Peyton também falou que ainda não tinha decidido quantos jogadores jogariam, né, dos nossos starters, né, dos principais na pré-season. Ele ainda não tinha decidido isso. Isso vai ser decidido mais para frente. Ele também falou que os Broncos precisam aprender como ganhar e também como não perder, né? E para não perder, não tem que fazer as faltas. Então, ele mais uma vez falou sobre as faltas. E ele deu uma atualizada aí sobre as lesões do Andy Gregory, com o tornozelo, nada grave. E o Justin Simmons também não treinou, ele foi só poupado. Mas não foi nada sério, assim, foi mais uma precaução mesmo. O dia 6 não teve muita coisa, teve só uma atualização que o Mike Lees trouxe sobre o guard Aziz Duran, que ele foi designado, né, como machucado, né, e aí os Broncos pegaram ele de novo e botaram na Injury Reserve. Aí já partindo para o dia 7, o Zach Stevens trouxe aqui, né, uma foto que tiraram lá da nova placa, né, os novos donos estão fazendo várias alterações ainda antes de construir o novo estádio, né, mesmo assim eles estão sempre trabalhando, né, a gente já viu o novo telão, trocaram a grama no ano passado, e dessa vez pegaram novas placas aqui dos números aposentados, né? O 7, o 18 e o 44. Ainda no dia 7, o Mike Lees trouxe que foi um bom dia de treinos para o nosso jogo aéreo, né? O Russell Wilson foi bem, o Stidham e o Ben DiNucci também tiveram bons momentos. O Nick Bonito falou que está se sentindo bem, é cada vez melhor e mais confiante. E aí o Sean Payton trouxe aí uma fala interessante aí sobre o Riley Dixon, né, que foi o nosso punter, é o nosso punter dessa temporada. Ele disse que ele sabe lançar a bola, que ele foi quarterback no high school. Então a gente pode acabar vendo aí alguma coisa nesse sentido aí na pré-temporada, talvez até na temporada, né, uma situação que ele lance, né, alguma coisa assim. Ainda no dia 7, teve mais uma coletiva do Sean Payton, né, esse sendo o 11º dia do training camp. Ele falou sobre o futebol situacional, né, que ele fica sempre treinando muito. Ele disse algumas coisas que ele não quer ver durante a pré-temporada. E listou algumas delas, como 10 caras no campo, coisa que a gente viu no ano passado, né? Teve
um lance que a gente ia retornar, um punch ao kickoff, não me lembro agora, e o Montreal Washington não entrou, né? Então ele não quer ver isso. Deu uma alfinetada, né? Uma coisa que aconteceu bizarra no ano passado. Também falou que não quer ver os jogadores sem os uniformes, com óculos, com chapéuzinhos assim lá fora, dando entrevistas durante o jogo. Ele quer ver algo mais sério. Os jogadores focados mesmo durante a pré-temporada. Também falou que a lista inicial que ia sair do depth chart não pode ser escrita a lápis, mas ela seria a lápis, né? O sentido disso é que não é. Aquilo vai mudar, né? De acordo com a performance dos jogadores, ele pode subir ou descer. A gente vai ver durante esse nível aqui, durante esse vídeo, que já saiu a lista inicial. Mais pra frente a gente vai dar uma olhada nisso. O Sean Payton também falou que quer ver os erros mentais sendo reduzidos na pré-temporada. Elogiou o nosso wide receiver undrafted, Taylor Grimes. Falou que ele tem um bom QI de futebol, né? Um jogador inteligente. E está fazendo um camp muito bom. É um jogador que a gente já viu ser elogiado por vários insiders e agora pelo próprio Sean Payton. Talvez consiga até uma vaga aí, dependendo de como for a performance do nosso wide receivers, né? Se ele conseguir manter esse bom nível dele. O Sean Payton também falou sobre o Simmons. Ele aprofundou sobre a lesão dele. Foi um problema na virilha. E é algo de dia só, então não é nada muito grave. Só que para ser inteligente, assim, né, eles preferiram não forçar ele. Então ele não treinou por alguns dias. E também elogiou ele em campo, né, falando que ele está sempre no lugar certo. E aí depois ele confirmou que os starters iriam jogar de 15 a 18 snaps na sexta-feira contra os Cardinals. O Simmons, que a gente viu, o ataque melhorou muito. E aí ficou essa dúvida, né? Será que melhorou muito porque ele parou de treinar ou não? Porque foi meio coincidência, né? O Russell Wilson melhorou, todo mundo melhorou, mas foi justamente quando o Simmons começou a parar de jogar por causa dessa lesão, mas que não é nada grave. Fechando aqui o dia 7, o Zach Allen também deu uma coletiva. Falou que a linha ofensiva dos Broncos ela é grande e mesmo assim consegue se mover muito bem. Falou que o Russell Wilson ainda é um grande atleta. Eles que se enfrentaram, né? O Allen era do Cardinals, que é rival do Seahawks. E também falou do Jonathan Harris, né? Todo mundo tá torcendo por ele, porque ele tá trabalhando muito duro e tá fazendo um grande camp. Indo pro dia 8, chegou a hora das lesões, né? A gente está sendo perseguido por isso há vários anos. Dessa vez não foi diferente. O dia 8 foi um dia que começou recheado de lesões e foi bem complicado assim. Só que depois, aqui já adiantando, não foi nada muito grave. Então, foi dos males o menor, né? Começou com o Brandon Johnson, nosso wide receiver, que estava indo muito bem no camp. Ele, durante aquele 1 contra 1, ele acabou caindo lá no chão, ele escorregou e ficou no chão. Depois saiu precisando de ajuda, né? E mais tarde o Troy Hank trouxe aqui que foi problema na perna, mas que parecia não ser nada muito grave. O Zach Stevens trouxe que foi o terceiro jogo que o Justin Simmons não tinha jogado, ainda recuperando dessa pequena lesão dele. E aí, para fechar, depois do Brandon Johnson, a gente teve mais uma lesão. O nosso tackle que acabou de chegar, right tackle, o Mike McGlinchey, também caiu em campo, teve que sair com os treinadores seguindo ele ali.
E mais tarde veio o Mike Leach trouxe que ele vai ficar de. Ele teve uma torção no joelho, vai ficar de perder de 2 a 3 semanas. Então, como eu falei, não foi nada. É chato as lesões, mas não foi nada tão ruim, no caso, né? Por exemplo, do Tim Patrick, por exemplo, que perdeu a temporada inteira. Ainda no dia 8, a gente teve mais uma coletiva. Dessa vez o nosso coordenador ofensivo, Joe Lombardi. Ele falou que está bem impressionado com o Russell Wilson no training camp. Inclusive disse que nunca viu alguém trabalhar tão duro quanto ele. Elogiou o Marvin Mims, nosso wide receiver calouro. Também falou sobre o nosso running back undrafted, Jaleel McLaughlin, que falou que ele consegue praticamente uma grande corrida em cada treino. E que ele acha que a visão dele é muito boa, né? E realmente está impressionando todo mundo. E falou sobre a lesão do Tim Patrick, né? Que foi terrível e realmente foi algo muito ruim, assim. Ainda no dia 8, a gente teve mais uma coletiva, dessa vez o nosso coordenador defensivo, Vance Joseph, que falou bastante aqui. Ele falou que ele vai chamar o jogo da sideline, né? A defesa, que ele é um cara da sideline. Elogiou o Justin Simmons, que ele tem um QI muito alto e que ele pode ser um técnico ali do vestiário. E inclusive que o Simmons até corrigiu ele algumas vezes. Né? Então, isso foi legal, assim, a gente vê que o Vance Joseph não tá. Ele tá ouvindo os jogadores, principalmente o Simmons, que além de ser um líder dentro do vestiário, é um cara bem inteligente. E parece que ele tá fazendo uma defesa. Não tá impondo a defesa dele, né? Também tá ouvindo como é que foi a defesa do ano passado. Talvez seja uma mistura disso, não seja só o tradicional do Vance Joseph. Voltando aqui, ele ainda falou bastante coisa. O VJ também falou sobre o PJ Locke, que está tendo um crescimento muito grande e que ele está na competição para ser nosso terceiro safety. O VJ também disse sobre o Nick Bonito, que está crescendo e acredita que ele pode se desenvolver para não ser só um speed rusher. Falou que o nosso pass rush, né, os nossos jogadores, são o melhor corpo que ele já teve em um bom tempo. Também falou sobre o safety Karim Jackson e sobre o Caden Stearns, que eles vão ter pacotes específicos, onde cada um vai ser titular. Falou sobre o nosso defensive line Zach Allen, que ele é o cara certo que você quer ver ele em campo. E também elogiou o Drew Sanders, falando que ele é super atlético. Então a gente vê vários elogios, né, do Sean Payton, agora do Vance Joseph, falando sobre a parte atlética do Drew Sanders. O dia 8 foi bem longo, já teve mais coisa aqui, mais uma coletiva, dessa vez do coordenador de Special Teams, Ben Kotivka, e ele falou que nossos kickers, o Elliot Fry e o Ben Maher, estão tendo uma porcentagem acima de 90% no camp de acerto, então estão indo bem. Assim como o Sean Payton disse, o Ben Kotivka também falou da habilidade de lançar bolas do Riley Dixon, que ele está treinando e está indo bem, está tendo uma porcentagem alta de passes completos. Elogiou os punts do Dixon também. Falou sobre o nosso fullback Mike Burton, que ele é uma peça de muito valor no Special Teams, não só em campo, mas também porque ele é um bom líder para os mais jovens. E completou falando que ele era uma pessoa muito boa, né? Também falou que o Montreal Washington está indo muito bem como retornador e que ele acredita que isso é muito pela parte atlética dele. Mais uma coletiva no dia 8, dessa vez o Russell Wilson,
que vai ser pai, né? Nesse dia mesmo saiu aí que ele e a Ciara vão ter mais um filho. E o Russell disse aí que o Sean Payton é um dos maiores play callers de todos os tempos. Ele falou que está muito ansioso para ver a nossa torcida no jogo da Arizona nessa sexta, porque ele sabe que o torcedor dos Broncos viajam bastante, né? Que é uma verdade. Também falou que ele sempre está falando com o Peyton Manning para aprender mais sobre futebol e que o Peyton Manning é um dos mentores dele. Falou sobre o Kim Myers, que ele está ficando é um cara muito forte. E também elogiou o Lloyd Cushenberry, nosso center, que ele está fazendo um ótimo trabalho na comunicação da linha ofensiva. Fechando o dia 8, a gente teve uma entrevista do Javonte Williams para Alexis Perry para o GNVR. O Zach Stevens trouxe aqui uns pontos bem interessantes. Primeiro que o Javonte ele espera jogar o primeiro jogo de pré-temporada nessa sexta-feira. Mas o time ainda não falou se ele vai jogar ou não, se ele vai ter condições. Mas ele disse que ele definitivamente vai jogar o segundo jogo. E também falou que o Terrell Davis, nosso lendário running back, deu algumas dicas para ele, né, sobre a lesão, para levar o tempo dele, não deixar ninguém forçar. Então, foram várias coletivas. Foi até difícil, né, falar tanta coisa. Foi um dia longo esse dia 8. E impressionante o Javonte Williams. Eu realmente não esperava que ele fosse recuperar tão rápido. A gente vê que ele quer jogar. A gente não sabe, né? O jogo vai ser hoje, se ele vai jogar ou não. Mas ele tá. Se dependesse dele, ele jogaria. Então realmente muito impressionante isso. Agora, partindo para o dia 9. Só um segundo. Desculpa. Teve aí um update que o Mike Leach trouxe sobre o Brandon Johnson, nosso wide receiver, que foi uma torção de tornozelo. Foi a mesma lesão que ele teve no ano passado, mas não com o mesmo grau. Então, não sei se vocês lembram, no ano passado ele também era um destaque do training camp, tinha grande chance de fazer o roster e ele acabou tendo uma lesão também no tornozelo bem forte, assim, que ele perdeu bastante tempo. Só que essa não é tão grave assim. Então acabou que as lesões não foram tão preocupantes, né? Ele vai voltar em uma semana ou duas, então não é nada tão grave assim. A gente também teve uma adição aí de um técnico convidado para ajudar no nosso pass rush, que foi o Jared Allen, que é um grande jogador, foi um edge rusher jogou nos Vikings principalmente, né? Ele também jogou no Chiefs e alguns outros times, mas o maior destaque dele foi Minnesota. E ele tá lá ajudando, né? Tá participando do nosso treinamento na parte de pass rush. O Mike Leach trouxe, né? Que também a gente assinou com 2 jogadores, 2 wide receivers. O Rashawn Harry, que jogou em Carolina e nos Falcons. E também o J.J. Koski, que jogou nos Rams. E aí, a gente viu que o Shelby Harris tinha visitado os Broncos na semana passada, mas aí acabou confirmando aqui que ele fechou com os Browns. Então, a nossa DL tá precisando de jogador e ele é um a menos. A gente pode pegar no mercado, né? Não tem muita opção. E aqui o Karim Jackson falando que ele tem muita experiência, né? Ele jogou muito tempo e ele quer passar isso para os jogadores mais jovens. Agora a gente vai para, ainda no dia 9, a coletiva do Sutton, no dia 13 do camp. Esse foi o último dia de treino, antes da partida, né? E aí o Sutton disse que ele mudou essas rotinas e que está sentindo os benefícios.
Inclusive, elogiaram muito ele, a parte física dele. Que ele parece mais forte, e mesmo assim mais magro, mais rápido. E parece que realmente ele vai vir com um físico bem melhor. E não só isso, né? O Mike Leach até trouxe aqui que no treino desse dia 13 aqui, o treino de dia, o 13º treino, que foi no dia 9, desculpa, o ataque girou basicamente em torno de Russell Wilson e Courtland Sutton, que eles se destacaram bastante. E que é algo muito bom, né? A gente vê que talvez a gente possa ver o Sutton de volta como um wide receiver confiável, né? Porque ele teve uma queda muito grande depois da lesão, então vamos ver se ele realmente está recuperando uma boa forma. E fechando aqui, o Russell Wilson teve uma campanha lá, desculpa, ele não completou um passe incompleto, então a gente viu que o ataque fechou esse período de treinamentos aí bem em alta. E aí abri essa aspas, né, que eu já tinha falado antes. A gente não sabe, a gente não tá lá, o quanto a falta do Simmons afetou nisso. Eu acho que afeta alguma coisa, é óbvio, o Simmons é um grande jogador, mas que mesmo assim o nosso ataque realmente tá produzindo bem. Ainda no dia 9, a gente teve aí a última coletiva de Sean Payton, se não me engano foi a terceira, né, só nesse vídeo. Ele elogiou o Sutton, que ele teve um treino fantástico. Também falou que o campo dos Cardinals não vai impactar quem vai jogar na sexta-noite. Lembrando, né, que estão falando muito mal do campo de lá. Ele falou sobre o relacionamento dele com os donos, que é excelente. Também falou uma coisa que me surpreendeu, que tanto o Randy Gregory quanto o Frank Clark vão jogar esse primeiro jogo. Isso aí eu achei bem impressionante. Eu não imaginava que eles fossem jogar. Principalmente o Gregory, né, por ser um cara que sempre se machuca. Então, um campo que tá... Eu vou mostrar uma foto mais pra frente. Bem ruim, assim, visualmente. Inclusive, teve uma lesão lá do Marlon Mack, que foi nosso wide receiver, running back ano passado. Ele tá nos Cardinals e ele machucou no campo ali sozinho. E tá bem feio mesmo. Então, torcer para não dar nenhuma lesão neles, né? O Sean Payton ainda disse que o Sutton está mais saudável, mais forte e que ele está realmente trabalhando bem. Elogiou o Jonathan Cooper, que ele é um jogador muito explosivo, e falou sobre a lesão do Mike McGlinchey que está tudo bem. Sobre o Jonathan Cooper, ele talvez seja, acho que o top 5 jogadores que mais teve destaque, assim, que eu vi em todo o nosso camp. Sempre tem alguém falando que ele está indo muito bem. Ainda no dia 9, ele disse sobre a posição de tight ends, né? Porque a gente liberou aqui o depth chart não oficial, que eu vou mostrar no próximo vídeo, no próximo slide, na próxima foto aqui, desculpa. E só um spoiler, né? O Trautmann ficou listado como tight end 1, o Dust 2 e o Chris Merritt 3. E aí o Sean Payton falou que sobre a diferença deles, né? Que você consegue ver a força e a fraqueza de cada um deles bem claramente. E que o Adam Trautmann é o que traz a melhor. Ele é sólido bloqueando e traz alguma flexibilidade na árvore de rotas. Então a gente vai ver agora como ficou o nosso depth chart no oficial. E o Trautmann foi o nosso tight end 1 a princípio. E o Sean Payton explicou, né? Porque ele consegue bloquear melhor que o Dulcet e tem uma árvore de rotas melhor que a do Merritt, que é basicamente só um bloqueador. E esse aqui é o nosso depth chart não oficial da temporada.
algumas surpresas, né? A gente vê aí o wide receiver, Jerry Jeudy, a linha ofensiva com Garrett Bowles, Ben Powers, Lloyd Cushenberry, Quinn Myers e Mike McGlinchey. Tight end 1, Adam Trautman. O outro wide receiver, Cortland Sutton. Running back 1, Javonte Williams. Fullback, Mike Burton. QB, Russell Wilson. Na defesa, ADL com Zach Allen, DJ Jones, Jonathan Harris. Os edge rushers, Frank Clark e Randy Gregory. Inside linebacker, Jewel e Singleton. Corners, Pat Surtain, Damari Metz e Kayvon Williams. Safety, Justin Simmons e Karim Jackson / Caden Stearns. Acho que vem muito daquilo que o Vance Joseph falou, né? Cada um vai ter um pacote específico para jogar. O Merra e o Fry estão disputando posição. O Dixon, né, vai ser o nosso punter. E aqui eu, como retornador de kickoff e punch, foi o Marvin Mims que acabou ganhando a disputa. Ficou à frente do Montreal Washington e do Kendall Hinton e Jaleel McLaughlin. E aí algumas surpresas aqui, principalmente essa do Trautman. Acho que Tarend foi a posição que mais teve surpresa. Eu acho que todo mundo esperava o Dust como Tarend 1, mas o Trautman ganhou pela questão do bloqueio. E se vocês olharem aqui, o Okuebron é o Tarend 5, inclusive perdendo vaga para o Nate Adkins, que é um Tarend undrafted. Então isso aqui é bem impressionante. E um outro ponto aqui é a questão dos running backs. O Jaleel McLaughlin está recebendo muitos elogios, acabou ficando também como running back 5, atrás do Tyler Bade e do Tony Jones Jr. Sobre os running backs, eu ainda acho que tem chance do Jaleel McLaughlin conseguir ganhar essa disputa. Eu acho que o Tony Jones, por mais que esteja aí, não vai... Mesmo se a gente fosse levar 4, eu acho que ele não seria a opção. Eu acho que todos os running backs não tá tendo, é o menos produtivo no camp. E tem uma carreira muito ruim na NFL também. A média dele de carregada na liga é de 2,7 jardas. É bem pouco. Eu imaginava que o Bad poderia ficar em primeiro, Tyler Bade, com um pouco mais de experiência, mas não esperava o Jaleel em quinto. Acho que vai ser uma disputa interessante para a gente assistir, né? Quem vai ganhar essa vaga de running back 3. No dia 10, o Mike McLeish trouxe um vídeo que filmaram do State Farm Stadium do Arizona Cardinals. Não sei se dá para ver tão bem aqui, mas principalmente aqui entre as hash marks aqui, tá bem ruim o campo aqui no... Aqui é só um frame do vídeo, né? Não sei se dá para ver direito, mas tá um gramado bem feio, ainda mais com os padrões NFL. O Marquinhos até falou, né, que a gente vai ter que jogar fora das hash marks aqui no campo. E é aquilo, torcer para não ter nenhuma lesão, porque vai jogar Russell Wilson, vai jogar todo mundo hoje, ou quase todo mundo, né? Então vai ser assim, torcer para não ter lesão, estar aí numa onda ruim de lesão. É o pior gramado que eu vi até agora. Então vamos esperar aí que não seja nada que atrapalhe tanto. E fechando esse vídeo e a nossa semana, hoje às 11 horas começa a nossa pré-temporada, finalmente. Depois de tanto tempo esperando, a gente vai enfrentar o Arizona Cardinals em Arizona às 11 horas. Lembrando que agora é pela DAZN, né? Não tem mais o Game Pass, agora é só a DAZN. E se você não for um assinante da DAZN, está tendo muitos problemas aí, ele é de graça nessa pré-temporada. Então, muita gente não vê a pré-temporada, né? Mas esse jogo vale a pena porque a gente vai ter aí de 15 a 18 snaps dos titulares. Então a gente vai ter Russell Wilson. É interessante ver como ele vai estar depois dessa temporada passada. A gente vai ter Sutton, Jerry Jeudy, todo mundo vai jogar. Então vai ser um jogo aí que ganha uma... Até o Gregory e o Clark, né, vão jogar.
Então ganha desculpa, sumiu a palavra. Ele ganha uma qualidade maior, né, do que a gente esperava de pré-temporada. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Teve muita informação. Acabou que ficou um pouco longo aí, desculpa. Então valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima. Gol Broncos!